Te convidar a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. A partir do verso 13, que fala da história de Jesus com os discípulos no caminho de Emaús. Abriu sua Bíblia? Vamos ler então. Diz assim, olha, e naquele mesmo dia, dois dos discípulos, estavam caminhando em direção a um povoado chamado Emaús, que ficava a cerca de 11 quilômetros de Jerusalém. E iam dialogando sobre todos os fatos recentemente ocorridos. Enquanto trocavam ideia e discutiam, o próprio Jesus se aproximou de ambos e começou a caminhar com eles. Entretanto, os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Então, ele lhes questionou: o que vos preocupa? E sobre o que ides discutindo durante a vossa jornada? E eles pararam entristecidos. No entanto, um deles, chamado Cleopas, replicou-lhes: és o único, porventura, que tendes estado em Jerusalém e ignoras os acontecimentos desses últimos dias? Ao que ele lhes indagou: quais? E eles começaram a lhe explanar. Ora, o que ocorreu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras diante de Deus e de todo o povo, e como os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte, a pena de morte, e o crucificaram. E nós acreditávamos que fosse ele quem havia de trazer a total redenção a Israel. Mas hoje já é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. É verdade também que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porque foram de madrugada ao sepulcro, mas não encontraram o corpo de Jesus. Contudo, voltaram e nos relataram que tiveram uma visão de anjos, que lhes asseguraram que ele vive. De fato, alguns outros seguidores entre nós foram ao sepulcro e encontraram tudo exatamente como as mulheres haviam informado, porém não viram ele. Então lhes admoestou Jesus: ó tolos de entendimento e lentos de coração, para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Ora, não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse na sua glória? Então, iniciando por Moisés e discorrendo sobre os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. E ao aproximarem do povoado para qual se dirigiram, Jesus, como quem ia continuar a jornada, seguindo mais à frente. Porém, eles muito insistiram, rogando-lhe: fica conosco, já é tarde e o dia já está chegando ao fim. Então ele entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam reclinando ao redor da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. E nesse mesmo instante se lhes abriram os olhos e o reconheceram. Ele, contudo, desapareceu diante dos olhos deles. E questionaram entre si: porventura não nos queimava o coração quando ele, durante a nossa jornada, nos falava, quando nos explicava as Escrituras? E essa é a história dos dois discípulos que estavam no caminho de Emaús e que encontraram com Jesus nesse caminho, mas não o reconheceram. Claro que existia um propósito de Deus aqui para que eles não reconhecessem. Afinal, o texto diz que eles foram impedidos de reconhecê-lo. Mas pensa bem, vamos imaginar essa cena. Dois discípulos de Jesus,
um chamado Cleopas, e a tradição acredita que o outro seria o próprio Lucas, que está escrevendo esse livro. E aí então, Jesus aproxima deles. Jesus aproxima deles, e ao chegar perto deles, eles então não o reconhecem. E Jesus fala: o que está acontecendo? E eles falam: você não está sabendo o que está acontecendo? Você está desinformado, moço? Você está sabendo que eles mataram a Jesus, o Nazareno? E vieram conversando. Na estrada até chegar à cidade. Veja bem, não sei aqui quantos quilômetros que eles andaram, mas o texto fala que era um povoado a 12 quilômetros de Jerusalém. Se eles estavam caminhando de Jerusalém a Emaús, então até 11 quilômetros. Pensa que deu um tempinho bom para ter essa conversa. E eles não reconheceram. Mas então, Jesus começa a falar com eles. Antes de Jesus falar com eles, eu quero voltar um pouquinho. Por que eles falaram com Jesus? E eles discorreram o seguinte: olha, é verdade que algumas mulheres seguidoras conosco nos assustaram, porque elas falaram que foram de madrugada ao sepulcro e não encontraram o corpo de Jesus. Veja bem, aqui mostra primeiro um problema que Jesus, por vontade própria, quis arrumar nessa testemunha, porque naquele tempo as mulheres não tinham uma voz ativa na sociedade, mas Jesus quis se revelar primeiro para elas. Isso gerou um problema para os discípulos, porque os discípulos, primeiro, é muito provável que eles não aceitaram muito bem o testemunho das mulheres quando chegou ao sepulcro e veio contando a história de que Jesus havia ressuscitado. Apareceu para elas anjos do Senhor, dizendo que ele vive, e elas creram. As mulheres que caminhavam com Jesus creram muito mais rápido que os homens. Os homens tiveram dificuldade de crer do testemunho delas quando elas contaram. Eles também tiveram dificuldade de acreditar que anjos apareceram para elas e não para eles. Por quê? Por que para as mulheres? Sendo que as mulheres, na verdade, não podiam nem assistir o culto nas sinagogas, as reuniões nas sinagogas, no lugar onde todos assistiam. Elas tinham um lugar afastado próprio para as mulheres. Mas Jesus sempre deu um papel muito importante para as mulheres no seu ministério. E aí o que acontece? Eles falaram assim: olha, outros foram no sepulcro, mas não viram ele. Porém não viram ele. Ao que tudo indica, eles viram o sepulcro vazio, mas ficaram achando que aquele corpo tinha sido roubado. Que alguém roubou o corpo de Jesus, como os próprios sacerdotes já estavam espalhando, para que não se espalhasse a notícia de que ele havia sido ressuscitado. E aí o que acontece? Jesus então começa a falar nessa conversa. E Jesus fala assim: ó tolos de entendimento e lentos de coração para crer em tudo quanto os profetas já declararam a vós. Não era imprescindível que o Cristo padecesse para que entrasse em sua glória? E fala, então, iniciando por Moisés, discorreu sobre todos os profetas, explanou-lhes o que a seu respeito constava em todas as escrituras. Jesus se explicou desde Moisés aos profetas nessa caminhada. Foi uma caminhada longa, porque ele explicou todas as escrituras e o que estava dizendo a respeito da vinda do Messias. A respeito dele. E mesmo assim eles ficaram sem entender. Mesmo assim eles estavam sem entender. Jesus já estava explicando para eles: olha, lá em Moisés fala sobre isso, sobre o Filho do Homem. Olha, lá nos profetas falava isso sobre mim. Olha, Isaías dizia isso. Né? E mesmo assim eles ficaram meio perdidos.
Presta atenção, esse texto também está falando sobre nós. Sabe por quê? Porque nós sabemos que Jesus ressuscitou. O Espírito Santo de Deus revelou a nós que ele ressuscitou. Porque pelo nosso entendimento e nossa racionalidade não cabe a possibilidade de uma ressurreição. Então, se você crê na ressurreição, é porque o Espírito Santo te revelou. Se você de fato crê de todo o coração, o Espírito Santo te revelou isso. E aí, olha só. Mas mesmo assim a gente fica parecendo com esses dois discípulos. Segue a Jesus, caminha com Jesus, mas aí chega um determinado momento que você começa a duvidar. Você começa a não crer. Ah, será mesmo? Ah, será que isso aí é tudo? Será que isso é só religião? Será que eu estou vivendo só uma religião? E aí a gente começa a perder a esperança. Ou então colocar a nossa esperança em outros lugares. A gente coloca a nossa esperança em governantes. A gente coloca a nossa esperança em filósofos. Agora, a gente coloca a nossa esperança em teóricos. A gente coloca a nossa esperança em ideologias X ou Y, de ambas as extremidades. Mas a gente esquece que a nossa esperança é que ele vive, o nosso rei, o nosso governante venceu a morte. Não é qualquer um, não é um qualquer Zé Mané que veio na terra e achou que estava mandando, não. É aquele que morreu no nosso lugar. É aquele que venceu a morte, aquele que desceu até o inferno. Desceu até o inferno e arrancou da mão da morte, a chave da morte do inferno. E veio vitorioso. E trouxe para si cativos que estavam lá. Mas isso é uma outra conversa. E olha, esse é o nosso rei. Esse é o rei que venceu a morte. Nós só temos um rei. Um rei. Um só Senhor. Não dá para ter dois. Se existe mais um rei sobre a sua vida, se existe mais alguém que te inspira demais, se existe alguém que toma o tempo do seu pensamento, preste bem atenção, você está vivendo idolatria. Isso se chama idolatria. Tudo que toma o seu pensamento, mais do que esse rei, é idolatria. Qualquer coisa. A gente critica muitos grupos aí por idolatria, mas nós como protestantes temos nossas idolatrias. Estamos vivendo um tempo de muita idolatria. Esse não é o Evangelho de Jesus. O Evangelho de Jesus só tem um rei, só tem um governante, só tem um Senhor. Esse se chama Jesus Cristo. Aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Morreu, ressuscitou ao terceiro dia. Mas não, nós ficamos desesperados, sabe por quê? Porque nós esperamos que os governantes dessa terra resolvam nossos problemas. Ai, será que vamos morrer com o coronavírus? Será que não vamos? Ah, não vamos nos proteger. Ah, não, nós vamos morrer. Ambos os extremos são desesperos ou falta de desespero. Falta total, confiança arrogante. Eu quero te chamar a atenção para ter esperança, mas ter uma esperança com responsabilidade. Uma esperança responsável. Porque o povo de Israel, quando aconteceu a primeira Páscoa, e a primeira Páscoa foi celebrada, o povo de Israel estava pronto para sair do Egito. Era a última praga. Uma última praga para quebrar o coração de Faraó, para permitir que o povo saísse. Só que para isso Deus deu instruções claras, detalhadas, sobre como que seria a celebração daquela primeira Páscoa. A celebração daquele momento. Eles ficariam em confinamento, guardados em suas casas, matariam o cordeiro, que tinha que ser macho de 1 ano, jovem, assim como Cristo, representando o próprio Cristo que morreria, né? E teria que passar sangue nos umbrais das suas portas. Né? E aí então,
eles estariam protegidos da morte. Então é preciso que a gente tenha confiança de que Deus está nos guardando, mas confiança com responsabilidade, ouvindo e cumprindo aquilo que Deus nos manda, aquilo que Ele nos exorta. Você está buscando a Deus? Às vezes o desespero do coração, do seu coração, é um alarme de que você precisa se dobrar diante de Deus, falar com Ele, buscar a Ele, louvar a Ele em gratidão a tudo que Ele fez por você. Será que a angústia do seu coração e o desespero do seu coração não é falta de buscá-lo? Não é falta de prostrar diante dEle? Ele nos ama de forma profunda. Ele nos ama tanto que morreu por nós. Você acha que qualquer coisa, quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, perigo ou espada? Nem morte, nem vida, nem principado, nem potestade pode te separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Nada pode nos separar do amor de Deus. E olha que legal, interessante. Jesus, então, quando bem chegando, perto da casa daqueles discípulos, a casa que aqueles discípulos iriam ficar, Jesus, então, fez que ia embora, fez que ia continuar o caminho, né? Mas os discípulos, então, falaram assim, olha, insistiram, o texto fala que insistiram, fica conosco. Já se faz tarde. Já é tarde, o dia está chegando ao fim. E aí então Jesus entrou e ficou com eles. Olha, veja bem, Jesus, como alguém educado, naquele momento fez isso. Vou embora, se eles me chamarem eu volto. E eles chamaram e ele voltou. Claro que provavelmente Jesus já sabia que eles iam voltar. Eles iam chamá-lo. Mas veja bem, isso aqui mostra o caráter de Deus e de Jesus. Deus se revela a nós, se mostra a nós, toca ao nosso coração, mostra para nós quem Ele é, põe fé em nosso coração. Mas aí tem um momento que é seu, que é chamá-lo para entrar. Ele já fez a parte dele, ele já se revelou, ele já se mostrou para você quem Ele é, pôs fé no seu coração. Agora é a sua vez. Você acha que Jesus vai forçar você a se ajoelhar, a buscar Ele, a conversar com Ele? Não. Jesus é um ser muito educado. O nosso Deus não é como o Deus dos deuses dos gregos, ou dos romanos, ou até mesmo dos vikings, dos nórdicos, que forçavam os humanos a determinadas coisas. Não, o nosso Deus, Ele é um Deus de amor. E Ele espera que nós retribuamos ao amor dEle. Né? As passagens dos profetas está lotado desses textos. Se pegar todos os profetas, mostra a história de um marido que está esperando o amor da sua noiva, né? Ou de um pai ou de uma mãe que está esperando os seus filhos, né? Um texto que diz, como eu queria juntar vocês como a galinha junta os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Tem um livro da Bíblia que fala assim, que conta a história de Oséias, conta a história de um marido. E Oséias então fala assim, olha, Deus fala assim com Oséias, eu vou mostrar para você o que eu sinto quando o povo adora outros deuses. E aí então ele falou para Oséias, Oséias, casa com uma mulher que vai te trair, para você ver como que eu vou me sentir. E aí Oséias então sentiu como que era. Às vezes a gente está deixando Deus por coisas bobas. A gente põe a nossa esperança em coisas vãs, fúteis, idiotas. Mas Jesus te chama de volta. Olha, caminha comigo que eu vou te dar esperança, esperança de vida, de vida. Olha o texto, que massa. Quando
Jesus então entrou e falou assim, aconteceu que quando eles estavam em volta da mesa, tomando ele o pão, deu graças, partiu e deu a eles. Essa era a marca registrada de Jesus. Pegar o pão, que era um pão grande, né? Hoje talvez tipo, a gente pode imaginar um pão sovado, mas não era parecido, né? Era redondo. Ele deu graças, repartiu e deu para eles. Na hora que dele agradeceu a Deus, partiu e deu a eles, aí então os olhos deles se abriram e eles viram que era Jesus. Talvez sua vida ainda está naquele momento que você ainda não está vendo Jesus. Jesus está agindo na sua vida. Jesus está caminhando com você. Jesus está na estrada com você. Jesus está te livrando de uma porrada de coisas que você não está vendo, você não está percebendo. Jesus já te livrou da morte, da doença, do desespero, da fome. Mas você não está vendo, você está desesperado porque você não está vendo Jesus agindo na sua vida. Você não está conseguindo perceber, ele está aí do seu lado, ele está cuidando de você, mas você não está conseguindo perceber. E aí os olhos dele se abriram. E quando os olhos dele se abriram, Jesus então sumiu. Jesus desapareceu diante dos olhos deles. E foi embora para outro lugar. E aí eles então falaram assim, e questionaram-se entre si, porventura não nos queimava o coração quando ele durante a nossa jornada nos falava? Porventura o nosso coração não queimava enquanto ele falava com a gente? O nosso coração estava queimando, olha, o nosso coração queimava. Então, de tolos e lentos de coração para crer, Deus colocou no coração dele um ardor, um queimor. Sabe? O coração dele estava queimando. Porque eles estavam ouvindo o mestre sem saber quem era. Às vezes você está ouvindo o mestre sem saber que é ele. Às vezes você está vendo que as coisas estão dando alguma coisa certa. Às vezes uma coisa que era para dar muito errado e não deu errado. E você não está percebendo que é Jesus que está cuidando de você. É Jesus cuidando de você. Essa é a nossa esperança. Ele vive, o Cristo vive, caminha contigo, caminha ao seu lado. Então, meu amigo, meu irmão, coloca a sua esperança nele. Coloca a sua esperança nele. E ele vai cuidar de você, ele vai continuar cuidando de você. Mesmo quando você não vê, ele cuida de você. Mas a escolha de ficar desesperado ou não é nossa. Se você não está tendo fé, se você não está conseguindo ver Jesus na sua vida, agindo na sua vida, você faz igual aquele cara que fala assim, eu creio, mas aumenta a minha fé. Eu creio, mas aumenta a minha fé. Tipo, minha fé está pouquinha, Deus, mas eu creio em Ti. Aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé que o Senhor está agindo. Que o Senhor não nos deixou órfãos, que esse mundo não está sendo, que não está entregue simplesmente aos demônios e à maldade humana, mas que o Senhor está no controle disso tudo, que o Senhor está cuidando disso tudo, que o Senhor está cuidando de nós, que o Senhor está cuidando da igreja brasileira, da igreja mundial, que o Senhor está cuidando do seu povo, que o Senhor está trazendo aqueles que não são do seu povo para reunir ao seu povo. Que o Senhor está encontrando corações que nem estão ligados à religião, mas que o Senhor está trazendo para Ele. Porque às vezes aquela pessoa já encontrou Jesus, ela só não está inserida em comunidade cristã nenhuma. Por N motivos. Mas às vezes ela já encontrou Jesus. Jesus quer caminhar nesse caminho conosco. Ele quer andar com a gente. Ele cuida de nós. Então, irmãos, descansa seu coração. Não desespere. Tem uma música antiga que falava assim, alma cansada, não desespere, espera em Deus. Espera em Deus e no seu amor. Então, é bem isso. Não desespera, espera no Senhor. E ainda tem uma outra canção que a gente canta muito, que fala assim, que porque Ele vive,
eu posso crer no amanhã. Porque ele vive. Nós podemos acreditar que existe um amanhã para nós. E que o rei virá, não tardará. E que o seu reino é um reino de paz, de amor. Não haverá choro nem tristeza, porque o próprio Deus nos apacentará. Ele é o nosso pastor. E Ele próprio estará no nosso meio. Essa é a nossa esperança. Qualquer outra coisa que a gente pôr na frente, qualquer outro tipo de governo que a gente pôr na frente, qualquer outro tipo de senhorio que a gente pôr na frente, qualquer outro tipo de esperança que a gente pôr na frente, se chama idolatria. A nossa esperança é o reino dos céus com um rei que se chama Jesus Cristo. Eu queria... Só para a gente encerrar, cantar essa música, essa canção, que diz que porque ele vive, eu posso crer no amanhã. E você pode cantar aí com a gente, tá? Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temor não há. Mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Porque ele vive, nós podemos crer num amanhã. E essa é a mensagem que eu queria deixar para você, meu irmão. Não se apegue a nada que não seja Jesus como esperança. Não se fie a sua esperança em ídolos musicais. Não se fie a sua esperança em políticos. Não se fie a sua esperança em líderes religiosos, pois todos eles vão te decepcionar. Até eu. Mas fie a sua esperança em Jesus Cristo. Mas não é de boca para fora, não, é de verdade. Ele é o meu rei. E porque ele é o meu rei, ele é senhor da minha vida. Eu vou pedir opinião para ele, para todas as decisões que eu tomar, tudo que eu fizer, eu vou pedir opinião para ele. Peça opinião para ele da sua vida. Deus, isso aqui, Deus, será que o que eu faço agora? Me ajuda, me dá uma direção. Peça a direção para ele, ele vai te dar a direção. Porque ele está do seu lado.
Ele está te ouvindo. Tá bom, queridos? Essa é a palavra que eu queria deixar para vocês. Eu estou com muita saudade de vocês, irmãos. Confesso que os irmãos da comunidade Metamorfose têm visto aí irmãos queridos. Minha tia Leia, um abraço, tia Leia. Jairo, amigo das antigas aí do White Metal. Entre outros aqui que estão com a gente. Guilherme, nosso mano querido da comunidade. Nosso mestre Cuca, nosso mestre culinário aí, Masterchef. Outros amigos, Ramon tá aqui. Muita gente bacana. E eu queria mandar um abraço para todos vocês. E queria honrar também os irmãos da comunidade da Igreja Âncora, a qual nós estamos aliançando e fazendo parte da Igreja Anglicana Âncora lá em Vitória. Também os irmãos da Igreja Anglicana Âncora de Belo Horizonte. Agora nós fazemos parte dessa igreja. Queria mandar um abraço lá para o Jaime, para o nosso reverendo pastor Eric, tá? E um abraço para todos os irmãos queridos do coração. Semana que vem a gente deve transmitir o nosso culto lá da comunidade mesmo, da casa da comunidade, se tudo der certo, se Deus assim nos permitir, tá? Esteja com a gente, nós vamos continuar mantendo aí, mesmo que depois que a gente voltar às nossas reuniões, vamos continuar mantendo essas transmissões online. Entre lá, se inscreva lá no nosso canal Comunidade Metamorfose, lá no YouTube também. Nós vamos estar postando várias coisas lá. E é bem isso, irmãos. Queria chamar aqui o André. Vou fazer uma oração e depois a gente vai finalizar com uma bênção que eu vou ensinar para vocês. Vamos orar, pessoal. Senhor, eu quero te agradecer, Deus, por esse tempo que nós tivemos aqui, que o Senhor manifestou a sua glória, o Senhor nos deu direção, o Senhor nos abençoou e o Senhor trouxe graça para o coração da gente. E eu quero te agradecer por cada um que está nessa live, está escutando aí, que está na sua casa, e que o Senhor possa estar terminando esse dia com mais do Senhor para nossas vidas, com mais bênçãos, com mais presença e discernimento do Senhor nas nossas vidas, Senhor. Muito obrigado por tudo. Que o Senhor abençoe o restante do nosso dia, em nome de Jesus. Amém. Olha só, irmãos, eu vou ensinar para vocês. É uma bênção final, mas que toda igreja fala. Isso aqui é uma adaptação da bênção que a igreja anglicana utiliza, onde os ministros abençoam a igreja. Só que a igreja Âncora de Vitória ficou tão bacana que toda a igreja fala e que todo mundo aderiu a essa bênção e fala todo mundo junto. Nós vamos aprender hoje e vamos continuar falando todos os nossos cultos. E a bênção é o seguinte, olha: vamos na paz de Cristo, sejamos fortes e corajosos no testemunho do Evangelho entre todas as pessoas e sirvamos ao Senhor com alegria no poder do Espírito Santo. Aleluia! Aleluia! Um grande abraço para você, viu, meu irmão? Um grande abraço apertado, mesmo que de longe. Tá? Que Deus te dê uma semana abençoada. Tá? E nos encontramos aí. Se quiser falar comigo, pode mandar um zap para mim ou aí no Instagram. Se quiser aconselhamento, pode procurar eu ou Paulo. Tá? A gente está à disposição de vocês, tá bom? Deus abençoa. Abraço. Paz. Beleza.